Oi, Olá, Augusto. tudo Boa bem? noite, tudo bem? E você? Joia, graças a Deus. Que Então bom tá tê-la bom. aqui com a gente. Eu que agradeço. Vamos dar as boas-vindas aí aos nossos amigos, companheiros, né, que vão fazer esse estudo com a gente hoje, né? Sejam todos bem-vindos aí, Marquinhos, Sônia, Sangalete, Rita de Santos, a Sheila, Lorival, Rosilene, Verinha. Sejam todos bem-vindos, meus amigos da Casa do Caminho, amigos nossos também, né? Obrigado por abrir as portas das suas casas para a gente entrar. Sejam todos bem-vindos também às nossas casas também, né? E hoje a nossa companheira da Casa do Caminho aí, a nossa trabalhadora, né, também, vai falar um pouquinho para a gente aí, vai conduzir um estudo que vai encher nossas almas aí, tenho certeza disso, né? Quero dar boas-vindas especialmente àqueles que aqui se encontram hoje, buscando um pouquinho de consolo, um pouco de paz, um pouco de compreensão, né, Sandra? A gente está aqui para isso também, é por Isso. nós também, É. né? A gente está aqui para isso também. Eu quero dizer, especialmente aqueles que, porventura, não estiverem tendo bons dias nesses últimos tempos, né? Tá tudo bem também, viu, gente? A gente também pode não ter bons dias, mas mesmo assim aprendemos muito, crescemos muito e todos nós estamos aqui para ampararmos uns aos outros. Então, sintam-se acolhidos, tá bom? Essa live aqui é uma live especialmente para a gente se sentir acolhido. Então, antes de mais nada, antes da gente começar esse nosso estudo de hoje, sintam-se amparados pelo alto, tá? E aí a gente vai começar a fazer a nossa prece de hoje. E eu queria muito que a Sandra fizesse essa prece para nós hoje, por favor, Sandra. Tá sim. Então vamos nesse momento fechar os nossos olhos, abrir o nosso coração, a nossa mente, para que possamos nos conectar com as energias do alto, para que possamos nos conectar com o amor divino. E pedimos, Senhor, que nos seja dado a luz, o entendimento, para o que hoje iremos estudar, iremos comentar, que possamos, Senhor, entender o teor da doutrina espírita, que sempre nos ensina, sempre nos fortalece, sempre nos mostra a luz e nos dá sempre esperança. Agradecemos, Senhor Jesus, e pedimos, esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado pela prece, Sandra. Meus amigos, quem entrou durante a prece aí, sejam também todos muito bem-vindos, tá? É uma felicidade a gente poder estar aqui compartilhando esse estudo, esse encontro, né? Esse amparo para todos nós. Hoje a nossa amiga Sandra vai vir para falar para a gente sobre algo muito, muito simples, mas ao mesmo tempo muito complexo, né, Sandra? É A gente verdade. está aqui. Quem ainda não tiver descoberto por que está aqui, né, junte-se a nós, porque estamos aqui também tentando descobrir. Então, a Sandra vai falar um pouquinho para a gente hoje sobre a temática, o objetivo da encarnação, que é algo que a gente se questiona por vidas e vidas, literalmente, e a nossa meta é a gente poder se descobrir um pouquinho mais, né? E a Sandra vai falar para a gente aí de uma forma bem doce, delicada, como sempre ela faz, e sinta-se à vontade para poder comentar, perguntar, tá? A nossa caixinha de comentários aqui a gente vai deixar disponível para que ao longo da fala da Sandra vocês possam colocar, tá? Comentários, colocações, dúvidas, tá? É fundamental, gente, que vocês façam parte desse encontro, porque isso aqui não é uma exposição, né, Sandra? Isso aqui é um É, estudo é um compartilhado estudo. e a Isso. live é de todos nós também, tá bom? Sintam-se em casa, literalmente na casa do caminho, que é a nossa casa, que nos acolhe. E a Sandra vai começar a falar para a gente um pouquinho, então. Sandra, a palavra é toda sua. Ótimo estudo para todos nós. Obrigada, Augusto. Bom, então, pessoal, sejam todos bem-vindos. Como Augusto já disse, né, o tema hoje é o objetivo da encarnação. Então, para que a gente possa entender realmente, né, o objetivo, por que estamos aqui encarnados. E eu acho que para a gente entender um pouquinho, é necessário que a gente leia
e reflita um pouco sobre algumas questões do Livro dos Espíritos. Eu não vou falar sobre todos, porque senão vai ficar muito longo, né? Mas algumas eu acho importante a gente ler. E nós vamos começar pela questão número 132, cuja pergunta é justamente essa que Allan Kardec vai fazer aos espíritos. Então ele pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Então, essa é a pergunta. Então, ele pergunta sobre a encarnação, ou seja, para que um espírito toma um corpo físico? Por que seria necessário a gente encarnar? Não dá para a gente ficar só no plano espiritual? Não somos espíritos? Por que não podemos ficar só no plano espiritual? Por que é necessário a nossa encarnação? E a resposta dos espíritos é muito interessante o que eles nos respondem. Eles vão dizer: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, olha o nosso objetivo, chegarmos à perfeição. E eles dizem que Deus lhes impõe. Então, o que quer dizer esse impõe? Quer dizer que é uma necessidade para nós. É uma necessidade nossa para que nós possamos conseguir chegar à perfeição. E nós entendemos daí também, a gente já sabe disso, que não fomos criados perfeitos, nós fomos criados simples e ignorantes, né? Mas a perfeição, ela é um determinismo de Deus. Então, Deus, né, nessa resposta que os espíritos dão a Allan Kardec, eles deixam bem claro isso, com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, nós seremos perfeitos. Agora, o tempo que chegaremos a essa perfeição vai depender somente de nós. Nós é que vamos escrever essa nossa história. Então, nós podemos chegar à perfeição mais rápido ou podemos demorar mais, dependendo de como a gente vai levar, né, esse caminho, essa nossa jornada na nossa encarnação. Lógico que nós não teremos a perfeição absoluta, que é a perfeição de Deus, mas nós teremos a perfeição relativa dos seres criados por Deus. E a resposta continua, ela é um pouquinho extensa. Aí eles continuam, os espíritos. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Então, nesse pedacinho aqui, o que a gente vai entender, né? Eles dizem que para alcançar essa perfeição, nós precisamos sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. O que seriam essas vicissitudes? Então, vicissitudes são as mudanças da nossa vida, as transformações que a gente tem, aquelas situações muitas vezes desagradáveis, né, que nos trazem dor, que são contrárias ao que a gente queria, né, desfavoráveis. Muitas pessoas, às vezes, até dizem, né, má sorte. Então, essas situações são as vicissitudes que nós precisamos passar. Então, essas situações fazem parte do nosso aprendizado. E ele diz que nisso é que está a expiação. Então, a expiação são as provas que o espírito passa na vida corporal. Então, na verdade, né, passando por essas situações, né, nós vamos provar o que a gente já aprendeu, né, os nossos sentimentos, através disso. Então, essa seria a expiação. Ou então, a expiação também pode ser também o sofrimento decorrente das faltas cometidas, né? Então, também é uma expiação. E os espíritos ainda continuam na mesma pergunta. Visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Então, obra da criação. Que obra seria esta, né? Então, seria a obra de regeneração do mundo. Cada um de nós tem um papel muito importante nessa obra de regeneração do mundo. Mas como que a gente vai ter um mundo regenerado
se nós não nos regenerarmos? Como nós teremos um mundo perfeito se não formos perfeitos, não é? Então, se o mundo chega à perfeição, nós também chegamos. Então, ele está habitado por habitantes, né, seres também perfeitos. Então, nós somos parte dessa obra da criação de Deus. Então, a encarnação, ela é imposta para que nós tenhamos condições de assumir essa nossa função. E nessa nossa função, nós vamos também contribuindo para o progresso de todos, não só o nosso. Então, nós somos co-criadores de Deus, co-criadores em plano menor, né? Porque somos os seres criados. E ainda continuam os espíritos dizendo que para executá-la, né, para executar essa obra da criação, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, o que eles estão nos dizendo aqui, né? Que de acordo com o mundo que encarnamos, nós temos um corpo, né? De acordo com a matéria desse mundo. Então, no nosso planeta Terra, esse é o corpo, né, que está de acordo com o nosso planeta. Então, por isso nós temos esse corpo, né, de carne e osso, né, vamos dizer aqui. A gente toma esse corpo e esse corpo, então, ele vai nos auxiliar a cumprir essa tarefa, né, essa nossa tarefa. Então, o nosso corpo, na verdade, ele é um instrumento que nos auxilia nesse nosso progresso, nessa nossa jornada. Então, é como se tivesse um grande plano geral de aperfeiçoamento, né, do mundo, e dentro dessa obra de aperfeiçoamento, existe o aperfeiçoamento de cada indivíduo desse mundo. Então, essa é a resposta. E na 230 também, é muito interessante a gente também comentar, porque Allan Kardec pergunta aos espíritos ainda, né? Já até foi respondido nessa questão, mas ele pergunta de novo: o espírito progride no estado errante? Então, o estado errante é quando nós não estamos encarnados aqui na Terra, é quando estamos no plano espiritual. Então, Allan Kardec questiona, né? Por quê, né? Não dá para a gente ficar só lá? E os espíritos vão responder: pode melhorar muito, sempre segundo a sua vontade e o seu desejo. Mas é na existência corpórea que ele colocará em prática as ideias que adquiriu. Então a gente entende que no plano espiritual nós vamos estudar, nós vamos aprender, mas nós precisamos colocar o que nós aprendemos lá em prática. Nós precisamos provar que realmente nós aprendemos aquilo que nos foi ensinado. E como que nós vamos provar isso? Através das provas que passaremos nessa nossa encarnação. Na questão 133 também, é muito interessante. Allan Kardec pergunta: os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade da encarnação? E os espíritos vão responder: todos foram criados simples e ignorantes. Instruíram-se nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não poderia fazer alguns felizes sem dificuldades e sem trabalho, e por conseguinte sem mérito. Então quer dizer, Deus é justo. Então se ele é justo, todos nós passamos pelas mesmas provas, pelos mesmos caminhos, pois todos nós fomos criados da mesma forma, simples e ignorantes. E ainda na 133A, Allan Kardec, que ele sempre perguntava, assim, para não deixar nenhuma dúvida, né? Isso é muito bom para nós, porque nos orienta cada vez mais. Então ele pergunta: mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta das dificuldades da vida corporal? E os espíritos vão responder: eles alcançam mais depressa o objetivo,
Aliás, as dificuldades da vida, frequentemente, são consequências da imperfeição do espírito. Quanto menos tenha de imperfeições, menos tem de tormentos. Quem não é invejoso, nem ciumento, nem avarento, nem ambicioso, não terá os tormentos que nascem desses defeitos. Então, o que a gente entende aí? Que se a gente fizer sempre tudo certinho, não teremos sofrimentos. Depende só de nós fazermos a escolha correta. Porém, né, como ainda somos, né, ignorantes, ainda estamos no processo de aprendizagem, né, isso não vai acontecer num clique, né? Então, aqueles espíritos que conseguem alcançar o objetivo mais rápido, né? Aqueles que já agem da forma correta, então se eu passo pela prova da inveja, mas eu consigo, apesar de passar por essa prova, não ser uma pessoa invejosa. Eu consigo entender que se aquele irmão, aquele espírito teve esse mérito, é um mérito dele, e eu também posso ter. Então, quer dizer, eu não vou sofrer, no caso, né, as dores, os sofrimentos decorrentes desse defeito, vamos dizer assim, né? Ou, às vezes, né, da nossa ignorância, porque muitas vezes erramos por ignorância. Então, a doutrina espírita, né, como nós dissemos, nos diz que fomos criados simples e ignorantes. Então, o que quer dizer isso, simples e ignorantes? Desconhecedores de todas as coisas. Então, desconhecedores do bem, desconhecedores do mal, desconhecedores do que é o certo, do que é o errado. Nós somos, portanto, almas desprovidas de conhecimento, tanto do lado moral quanto do lado intelectual. Então, assim nós fomos criados. Mas Deus, na sua bondade infinita, Ele nos criou com o objetivo de alcançarmos as nossas potencialidades, né? Os nossos talentos, com o propósito de sermos felizes. Então, olha o propósito que Deus nos criou, né? Com o propósito de sermos felizes. Deus nos criou com o objetivo de nos dar felicidade, de sermos felizes. Então, isso, quando a gente ouve isso, a gente já fica mais positivo, né, diante das dificuldades da vida, mais alegre, porque um dia seremos felizes. E se isso é uma proposta de Deus, nós temos certeza que chegaremos até lá. E aí, nesse processo de construção, né, nesse caminho que trilhamos atrás da felicidade, né, nós vamos tendo a chance de nos melhorar e de ir também auxiliando aqueles que estão à margem do caminho, aqueles que seguem conosco no caminho, aqueles que cruzam o nosso caminho, né? E quanto mais nós nos devotamos a auxiliar esses irmãos, a auxiliar os nossos semelhantes, né, aqueles que estão ao redor de nós, mais nós desenvolvemos as nossas potencialidades. Então, só através da experiência nós vamos deixar de ser simples e ignorantes para nos tornarmos evoluídos. Ou seja, é só vivendo que conseguiremos aprender as virtudes, né? Então, é naquela hora que vamos ser testados, né? E aí nós vamos aprendendo de experiência em experiência. Então, nessa nossa busca, através do crescimento, de deixarmos de sermos simples e ignorantes, já é esperado, portanto, né, as nossas quedas, porque ainda não somos, né, evoluídos, ainda não evoluímos, estamos ainda no processo. Então, é esperado as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, as nossas quedas, a nossa pequenez de espírito, né? Então, teremos muitas dificuldades nesse aprendizado. E isso é normal, é comum que erremos, né? Mas nós não podemos desistir, né? Nós precisamos exercitar essas virtudes. Então, eu errei hoje, eu vi que eu errei, eu me arrependi, mas não tem problema. Deus, que na sua misericórdia, vai nos dar outras oportunidades, outras chances de aprendermos, né? Então,
aprendemos. E se já aprendemos a lição, da próxima vez não erraremos mais, né? Então, nós precisamos exercitar essas virtudes através do exercício com determinadas situações. Então, nesses caminhos que a gente faz, né, que fazemos, a gente não precisa passar pela fieira do mal para aprender o bem, igual muita gente pensa. Eu preciso passar pelo caminho da experiência. Então, eu preciso passar pela experiência. Não é preciso que eu erre para aprender. E isso está lá também na questão número 120 do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec pergunta: todos os espíritos passam pela fieira do mal para alcançar o bem? E os espíritos respondem: não pela fieira do mal, mas pela da ignorância. Então, quer dizer, muitas vezes erramos ainda pela nossa ignorância, porque ainda não aprendemos o necessário. Estamos ainda, às vezes, um pouquinho atrasados nisso, né, nesse aprendizado. E na questão 121, Allan Kardec ainda pergunta: por que certos espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? E olha a resposta dos espíritos: não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes, isto é, com aptidão, tanto para o bem quanto para o mal. Aqueles que são maus, assim se tornaram por sua vontade. Então, olha que linda, né, essa resposta, né? Como é claro, né? Como os espíritos são claros para nós. Então, mais uma vez, como eu já disse lá atrás, depende somente de nós sermos felizes. A felicidade está nas nossas mãos. E aí, a gente falando sobre os erros, né, as formas de aprendizagem, tem algumas formas que nós podemos aprender. Por exemplo, eu posso aprender com o meu erro, que é a pior forma. Por quê? Porque se eu errei, eu vou ter que repetir aquela prova, eu vou passar por um processo de arrependimento, por um processo de expiação, e eu vou ter que reparar aquele erro que eu fiz, aquele erro que eu causei. Então, aprender com o meu erro é a forma mais dolorida para nós, mas às vezes é necessário. Às vezes a gente não consegue aprender de outra forma, então acabamos aprendendo com o nosso erro. Mas nós podemos aprender também com o erro do outro. Então, eu vejo o que o outro fez, não concordo com o que ele fez, eu penso, não, mas está errado, ele não deveria ter agido assim. Então, quando eu passar pela mesma situação, eu já vou agir de forma diferente, porque eu já vi que o outro errou. Então, é uma outra forma de aprendizado também. E a gente aprende também quando alguém nos ensina, quando alguém nos diz para não fazer isso, quando alguém nos dá conselhos, né? Então, é percebendo e aprendendo com aquilo, né, que nos foi ensinado, que alguém mais experiente nos ensinou. Aí nós temos nossos pais, nossas mães, os líderes religiosos, os missionários, né, que Jesus nos enviou para nos ensinar o caminho, quantos foram, né? Então, essa também é uma forma de aprendizado que a gente tem. E na questão 166 do Livro dos Espíritos, é perguntado: a alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de depurar-se? E os espíritos respondem: suportando a prova de uma nova existência. Então, a gente entende, né, como ainda somos espíritos em evolução e temos muito a aprender. Uma encarnação só é muito pouco para a gente aprender tudo, para podermos aprender todas as virtudes, desenvolvermos todas as nossas potências. Então, é muito difícil que a gente consiga isso numa encarnação só. Mas Deus, na sua misericórdia, Ele nos dá novas chances. Então, vejam a resposta dos espíritos: suportando a prova. E eles disseram prova e não expiação. Porque muita gente acha que a gente veio aqui para sofrer. Não é isso. Nós viemos aqui para aprender e nesse aprendizado passamos pelas provas. Então, a expiação vai expiar quem tem o débito, né? E o aperfeiçoamento, né, prova quem está em aperfeiçoamento.
Então, encarnar para nós já é uma prova, né? Um teste para o nosso aprimoramento. E aí, o que acontece? Quando eu não sei aproveitar as experiências que surgiram na minha vida, essas experiências voltam novamente para que eu tente novamente, para que eu tenha uma nova chance. Muitas vezes, essas experiências voltam nessa mesma encarnação. Não precisa esperar a próxima encarnação, porque às vezes a gente ouve, né, alguns espíritas dizerem, ah, não, nessa encarnação eu não vou dar conta, eu vou deixar para a próxima. Não, nós vamos ter outras chances nessa encarnação também. Então, para que deixar para depois? Para que adiar o nosso objetivo, o nosso final feliz, né? Porque quanto mais depressa conseguirmos, melhor será para nós, né? E essas experiências que nós passamos aqui nessa nossa vida, elas são decorrentes de experiências tanto com situações quanto com pessoas que nós vamos passar. Então, quanto mais difícil, às vezes a gente tem assim, relacionamentos difíceis com certas pessoas, né? Vamos dar um exemplo, né? Então, aqueles relacionamentos mal resolvidos. Então, a tendência é que esses relacionamentos perdurem por mais tempo, né? Por quê? Porque aí a gente vai passando por provas para ver se a gente muda a nossa forma de agir, para ver se a gente consegue agir da forma correta, para ver se a gente já entendeu que o outro não pensa como eu e eu preciso respeitar o pensamento do outro também, né? Quando a gente odeia alguém, né? Então, esse sentimento de ódio, ele nos vincula às almas, aos espíritos, porque eu fico remoendo aquilo dentro de mim, aquele sentimento, fico lembrando daquela situação, então a gente fica vinculado àquilo. E esse vínculo vai sempre nos trazer de volta essas pessoas que a gente odeia. Para quê? Para que a gente aprenda a amá-las. Só para isso. Não é para nos fazer sofrer, para nos deixar nervosos. Não, é para que a gente aprenda realmente, né? Então, quando a gente tem vínculo com alguma pessoa, é comum a gente reencontrar essa pessoa. E a gente já ouvi alguns expositores espíritas dizerem, né? Então, se você quer se livrar de tal pessoa, ame-a, né? Só que a partir do momento que a gente passa a amar essa pessoa, a gente não quer mais ela longe de nós, né? Aí a gente vai querer ela próximo de nós. Olha que bonito, né? E aí, então, os espíritos estão nos falando, né, da reencarnação. Eu não consegui aprender tudo, eu não consegui acertar, né, nas minhas provas, né? Então, eu terei uma nova chance. Aliás, nós teremos várias chances, inúmeras chances. Deus não nos dá um tempo marcado. Não, você tem 10 encarnações. Se você não aprender, acabou, vai para o inferno. Não, não é assim. Né? Primeiro que a gente sabe que não existe o inferno, e Deus, né, que é justo, né, é misericordioso, ele nos conhece, sabe das nossas fraquezas, né? Então, a reencarnação é a grande oportunidade para eu crescer, né, o meu saber, para que eu tenha novas oportunidades, né, para que eu consiga resolver aquelas experiências antigas que eu ainda não consegui com pessoas ou com situações. Então, a reencarnação é o instrumento para que nós possamos resolver essas questões que ainda não foram aprendidas. E na reencarnação, ainda por misericórdia divina, né, nós ainda passamos por um processo que chama-se véu do esquecimento. Então, eu entendo que esse processo de esquecimento também é uma misericórdia divina. Por quê? Porque às vezes já erramos tanto, porque é difícil para nós chegarmos aqui, né, com essa consciência tão pesada. Então, nesse véu do esquecimento, é como se a gente começasse do zero, né? Como a gente não vai se lembrar de nada, então a gente começa tudo do zero, com um ânimo novo, né? E vamos seguindo o nosso caminho, a nossa jornada. E as nossas dificuldades que passamos atualmente podem estar relacionadas com questões do passado, de encarnações passadas, às vezes quando não gostamos ou quando não nos relacionamos bem com alguma pessoa, mas também podem estar relacionadas com questões dessa nossa vida mesmo, dessa nossa encarnação. Às vezes essa dificuldade que eu estou passando hoje
É porque há 5 anos atrás eu tomei uma decisão e segui um caminho que não me convinha. Mas eu escolhi, eu optei. Então hoje eu estou colhendo os frutos da minha escolha, né? E é normal, a gente está aprendendo, né? E esse objetivo do esquecimento, né, ele tem a função de nos ajudar a provar a mudança, a nossa mudança, né, porque esquecemos o que fizemos lá atrás. Então, se vamos passar pela nova situação de novo, então eu já vou ter a chance de tomar uma decisão diferente, né, esquecendo, porque às vezes se eu lembro a que eu tomei na última encarnação, eu falei, mas eu fiz assim e eu sofri demais, então eu não vou fazer de novo. Mas não, nós precisamos provar, né? Então isso seria como se a gente estivesse colando na prova, né? Então não vai ter essa colinha para nós, nós vamos ter que realmente provar esse aprendizado, que aprendemos, né? Outro objetivo desse esquecimento, né? É para a gente esquecer também as culpas que temos, porque já erramos muito, né? E igual eu disse lá, se a gente chega aqui lembrando de tudo que fizemos de errado, nós já vamos chegar aqui desanimado, né? Ai, mas eu sou tão culpada, eu não mereço, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, eu sempre erro. Então, isso também é muito bom para nós, né? É uma chance nova que estamos tendo. E também o esquecimento dos traumas, principalmente quando fomos vítimas lá atrás, né? Então, senão vamos chegar aqui muito amedrontados, às vezes... quando fomos vítimas, às vezes vamos ter que conviver de novo com esses algozes, né? Então, esse esquecimento vai nos ajudar a enxergar aquela pessoa de uma forma diferente, né? As situações também que passaremos, né? De forma diferente. Então, quando nós reencarnamos, Deus nos oferece alguns instrumentos para essa nossa encarnação e para as próximas encarnações também, né? E esses instrumentos seriam o nosso corpo, né? Que a gente tem aqui de acordo com o planeta que estamos. Então, nós precisamos valorizar e cuidar do nosso corpo. Então, esse corpo é um instrumento que vai nos ser muito útil e ele é a necessidade do nosso progresso. Ele é o corpo ideal para as experiências que nós teremos que passar nessa vida. Então não adianta a gente ficar reclamando que nasceu feio, que nasceu baixinho, que veio gordo, magro, né? Esse é o corpo que a gente precisa, mas nós temos que cuidar dele, né? Nós temos que tentar termos hábitos saudáveis, né? Temos que cuidar, é um presente de Deus que nós estamos tendo. Outro instrumento, né, pela bondade de Deus que a gente recebe é a família, é a nossa família, né? Então essa família, ela tem o objetivo de nos cercar das pessoas que mais precisamos conviver nessa vida, né? Para vencer as nossas imperfeições. Então, na família, a gente tem aquelas pessoas que a gente gosta muito, que a gente ama muito, que sempre nos aconselham, que naqueles momentos de dor, de sofrimento, a gente procura, elas nos amparam, nos colocam no colo, né? Que nos dão força para seguir em frente. Mas nós temos também aqueles parentes, às vezes aquele irmão, ou às vezes até um pai ou uma mãe que a gente não consegue entender, né, que temos algumas dificuldades de relacionamento, né? Então, às vezes, essas pessoas difíceis são para nos burilar, para a gente aprender a aceitá-los, para a gente aprender a amá-los, e eles da mesma forma, do mesmo jeito. Então, é uma outra chance que estamos tendo. Às vezes, lá atrás, numa outra encarnação, não conseguimos nos dar bem, mas estamos tendo uma nova chance, né? Então, vamos tentar de novo. A sociedade que Deus nos deu também, né, vai nos ajudar nessa encarnação, porque nós estamos inseridos na sociedade que nós precisamos para a nossa evolução. Então, eu não nasci aqui por acaso, eu não caí aqui no Brasil, eu não caí aqui em Patrocínio de paraquedas. Tem um objetivo, tem um motivo para eu estar aqui inserida nessa sociedade. Então, a gente precisa valorizar isso, a gente precisa aprender a conviver com os desiguais, com as pessoas que não pensam, que não agem como eu ajo. E outro que eu considero um presente, um instrumento que Deus nos dá, que na verdade é um presente que Ele nos dá nas nossas encarnações, que é o nosso mentor espiritual, o nosso anjo da guarda.
Então, é aquele espírito amigo que foi designado por Deus para nos ajudar aqui nessa nossa vida, nessa nossa encarnação, para nos proteger, nos orientar, nos intuir, né? Então, quanto mais a gente tiver afinidade, quanto mais a gente conseguir, né, essa conexão com esse espírito amigo, mais ele conseguirá nos ajudar, né? E outro instrumento também que a gente tem, que é a nossa fé, né? Então, o que seria de nós se nós tivéssemos que encarnar nesse mundo, né, sem fé, né? Quanto seria difícil, né? Independente da religião que seguimos, a fé é a bússola que nos mostra o caminho a seguir, né? Que nos mostra o rumo, né? Então, é aquele sentimento íntimo que a gente tem lá dentro, que Deus nos guarda, que Deus nos protege. E aí eu lembrei que agora, falando de família, né, outro dia eu ouvi uma palestra do Jorge Elahá, então ele disse assim, que tudo que não pode ser ex, nós não podemos abandonar. Então não existe ex-pai, ex-mãe, ex-filho, ex-irmão. Então assim, o que a gente entende por isso, né? Nós não podemos abandonar os nossos pais, né? Eles nos deram um presente maravilhoso, que foi o dom da vida, por isso nós estamos aqui hoje, e por mais que nós não, às vezes, temos dificuldade de relacionamento, nós somos responsáveis por eles sim, né? Então não podemos abandonar os nossos filhos também, né? Não podemos desistir nunca dos nossos filhos, né? E Jesus, o governador do nosso planeta, ele nos enviou inúmeros emissários no planeta Terra, nos diversos lugares do mundo, né? E esses emissários nos trouxeram informações, nos trouxeram religiões, né? Então, nenhum de nós pode dizer, né, que se perdeu porque nunca teve uma instrução que o ajudasse. Porque Jesus enviou vários emissários, vários profetas, né? Quantas pessoas nos trouxeram mensagens maravilhosas, né? E as religiões, esses emissários, eles nos trouxeram algumas mensagens, alguns ensinamentos muito interessantes, vamos dizer assim. Primeiro, a existência de um Criador, né? Então, as religiões geralmente nos mostram que existe um Criador, algo maior do que nós, né? Então, isso lá, os primitivos, né? Aqueles povos primitivos já tinham essa consciência, né? Então, na chuva, no sol, aquelas coisas que não podemos controlar, que não depende da nossa vontade. Então, a gente entende que existe realmente algo maior do que nós, né? Que nós não somos o Deus, né? Na verdade, né? Então, existe algo maior do que nós, existe um Criador. E isso independe da religião, seja monoteísta, politeísta, né? Então, existe esse Criador. Outra informação que foi nos dada é de que todos nós somos dotados de uma parte imaterial que sobrevive à morte. Que após a morte do corpo físico, alguma coisa de nós vai continuar, vai sobreviver, né? E olha que bom isso, né? Então, existe uma alma em nós. Então, essa ideia da imortalidade, ela também esteve sempre em nós, quase que um sentimento inato dentro de nós. Inclusive, né, em algumas religiões, enterravam-se os mortos com seus pertences pessoais, porque eles entendiam que, de alguma forma, ele continuaria a viver e precisaria daquilo, né? Então, a gente já vê aí esse sentimento da imortalidade, né? E todos esses missionários, essas religiões, nos trouxeram um código de conduta que devemos seguir. Então, o que é esse código? Esse código, na verdade, ele é a lei divina, né? Ele é um roteiro que nos é dado, né? Que nos ensina o quê? A fazer o bem aos outros, a amar os seus irmãos, a respeitar o seu Deus ou os seus deuses, cumprir suas regras, enfim, eles nos ensinam a ser uma pessoa boa. E outra coisa também que nos foi trazido, que nos foi ensinado, é o julgamento após a morte. Então, essa parte nossa que não vai morrer junto com o corpo, essa parte nossa que vai continuar vivendo,
após a morte do corpo físico, ela vai passar por um julgamento. Então, se ela foi boa, se ela foi uma pessoa boa, ela vai para um lugar feliz. Mas se ela foi uma pessoa ruim, ela vai para um lugar ruim, né? Ela não vai, ela vai sofrer, né? Do lado de lá. Jesus, então, ele nos enviou vários emissários, mas houve um momento que ele sentiu a necessidade dele próprio vir. E ele veio e nos trouxe uma lição maravilhosa. Então, o ensinamento que Jesus nos trouxe foi apenas uma palavrinha pequena. E essa palavrinha que ele nos trouxe foi o amor. Ele nos trouxe a necessidade, a importância do amor. Então, ele nos disse: amar a Deus, amar ao próximo, amar a si mesmo. Resume toda a lei e todos os profetas. Então, que a gente entende, né, que só o amor importa. E a gente entendendo isso, nós precisamos fazer a nossa transformação moral. Será que a gente já está agindo assim, com amor em tudo? Ou não? A gente escolhe quando que a gente vai usar esse amor, com quem que a gente vai usar esse amor. Então, nós precisamos fazer a nossa transformação moral. Nós precisamos despertar a nossa consciência, né? Já tivemos muitos ensinamentos, né? Então, agora, depende só de nós. Então, nós precisamos despertar a nossa consciência. Então, eu vou ver a minha necessidade de mudança e vou entender que eu preciso mudar. Então, eu preciso mudar alguma coisa em mim. Eu não sou perfeita ainda, né? E aí vem aquela palavrinha que espírita gosta muito, o autoconhecimento, né? A gente sempre cai nesse autoconhecimento, né? Então, eu preciso me observar para ver o que é necessário eu mudar, né? Eu preciso entender o que me perturba, o que me faz errar, quais são as minhas fraquezas, né? Então, eu vou me observando, né? É fácil? Não é fácil, é difícil. É fácil a gente ver as fraquezas, os erros dos outros, isso é fácil, a gente vê rapidinho. Mas as nossas, a gente sempre arruma uma desculpa. Nós sempre temos uma desculpa, sempre temos uma justificativa porque erramos. Então, nós precisamos aprender, né, a entender por que estamos errando, né, a nos conhecer, por que isso me fez agir assim. E nesse processo de autoconhecimento, né, às vezes a gente vai ficar meio assustado com as nossas sombras, com os nossos erros. Mas aí a gente vai passar por um outro processo, que é um processo de autoaceitação. Então eu preciso aprender a me amar como eu sou. Eu preciso me aceitar com as minhas fragilidades. Eu preciso aceitar que eu sou frágil, mas também que eu sou forte. Que eu sou frágil, mas eu sou forte. Interessante, né? Então, eu sou capaz de mudar. Eu sou frágil hoje, mas eu posso mudar. E eu entendo, né? Eu preciso entender que Deus não vai me abandonar, que Ele vai sempre me dar a mão. Eu nunca estarei sozinho. Deus não me deixou abandonada aqui nesse mundo, né? E aí, quando nós, né, conseguimos nos aceitar, aí nós vamos fazer já a nossa mudança interior, nós já vamos estar prontos para fazer a nossa mudança interior, para mudar aquilo, né, que não estava correto. E nessa mudança interior, a gente vai devagarzinho, de mudança em mudança, e à medida que vamos mudando, que vamos nos melhorando, isso vai nos trazendo mais felicidade, né? E a gente percebe isso, é muito fácil de perceber quando a gente realmente faz o bem a alguma pessoa com amor, não por obrigação, porque às vezes a gente dá uma esmola por obrigação, mas quando a gente realmente pratica o bem com amor, aquilo nos dá, que a gente vê que realmente conseguiu ajudar, nos dá uma felicidade lá dentro que eu acho que nenhum presente, por mais valioso que seja, nos traz, né? Então, a gente vai nos tornando pessoas melhores no dia a dia, né? Nessa mudança interior. E aí, a partir do momento, né, que eu consegui mudar, que eu consegui eliminar as minhas sombras realmente, né? Então, eu vou
me iluminando, né? Então eu vou trazendo a minha iluminação. Quanto mais eu me liberto das minhas imperfeições, menos sombras eu tenho e mais eu me torno uma pessoa iluminada, né? E aí, então, né, nesse processo de iluminação, né, nós chegaremos à nossa perfeição. E o Espiritismo, né, que é essa doutrina, né, que nos abre os olhos, que nos mostra realmente o caminho a seguir, né? Então, ele nos traz tudo assim de uma forma tão bem explicado que às vezes a gente faz algumas coisas, não tem como a gente dizer, eu fiz isso porque eu não sabia. Porque o Espiritismo nos ensina muito. Então, o Espiritismo, ele nos ensina que a vida que nós temos tem um propósito, né? Nós não caímos aqui de paraquedas, não estamos aqui por acaso, não estamos aqui a passeio, né? Lógico que a gente tem sim que aproveitar a nossa vida, sim, mas nós temos um propósito aqui nessa vida, né? Então, e que propósito que é esse? Mudar alguma coisa dentro de nós, não é mudar o outro, não, porque às vezes a gente quer mudar o outro. Então, esse propósito é nosso, precisamos mudar alguma coisa dentro de nós. Então, eu preciso descobrir o que eu preciso mudar, a minha fragilidade, a minha fraqueza, como eu já disse aqui agora mesmo, né? E esse propósito, então, ele é um desafio para nós, é um desafio para o nosso espírito. Mas é possível vencer, não é impossível. Então, nós temos muito auxílio da espiritualidade. Então, eu já disse aqui do nosso anjo da guarda, né, do nosso mentor espiritual que está conosco. Então, nós temos auxílio daqueles espíritos amigos, os espíritos familiares, a espiritualidade amorosa, né, que está sempre disposta a nos ajudar. Então, nós sempre temos esse auxílio. Então, nós todos somos capazes de fazer essa mudança. Depende de nós termos a coragem de enfrentar isso, né? Então, nós precisamos ter atenção nas coisas, nós precisamos ter foco para a gente conseguir fazer a mudança que a vida está nos oferecendo. Então, olha, a vida nos oferece essas mudanças através das situações que a gente passa. Então, são oportunidades que nós temos. Então, nós não podemos desperdiçar essas oportunidades, né? Apesar de eu saber que Deus vai me dar novas oportunidades. Mas se eu posso melhorar agora, por que eu vou deixar para depois, né? Então, vamos já fazer certo agora. E aí a gente percebe que quanto mais eu obedeço à lei divina, mais eu sinto a felicidade. Quanto mais eu desobedeço à lei divina, mais eu sou infeliz. Então, a felicidade, mais uma vez, eu vou dizer, está em nossas mãos, né? Então, usemos bem as horas, usemos bem os minutos, os segundos, as relações com as pessoas, aprendamos a perdoar, a conviver, a aceitar as pessoas como elas são, aceitar suas imperfeições, porque nós também somos imperfeitos e precisamos que elas também nos aceitem do jeito que somos, né? Então, precisamos desenvolver a nossa capacidade de conviver com os desiguais. Então, essa é a grande chave que Deus nos deu para alcançarmos a felicidade. Então, nós precisamos aumentar o nosso grau de conhecimento moral e intelectual também, para sairmos da ignorância. E aí, então, alcançaremos a felicidade. Esse é o objetivo. Então, nós temos um encontro marcado com a felicidade. Fomos criados para sermos felizes. Esse é o objetivo da nossa vida e esse será o nosso destino. Bom, é isso a mensagem que eu queria trazer, Augusto. Se tiver algum comentário. Sandra, realmente, minha mãe comentou aqui, realmente eu faço as palavras delas as minhas. A sua fala, ela é verdadeiramente consoladora. Que delícia poder te ouvir, né? Poder sentir o que você sente, porque a gente só fala do que a gente sente, do que a gente conhece, né? E é tão bom quando a gente escuta que nós todos estamos fadados à felicidade. Isso é uma destinação, né, que depende de nossa escolha, mas Deus sempre nos fadou à felicidade. Nós estamos aqui para sermos felizes, né? Embora a gente ainda não entenda qual é essa felicidade
real, né? Porque ela difere um pouco da que a gente entende, né? Felicidade como se fosse um êxtase, né? Estado de espírito, né? Aquela que a gente fica alegre. Felicidade sendo aquela que a gente entende a lei divina e a gente pode cumpri-la, né? Integralmente, né? Então, assim, a gente hoje, graças ao seu empenho, graças ao seu esforço e aos espíritos de luz que aqui estiveram, a gente pôde realmente se sentir consolados, mas a gente pôde se sentir também instruídos, né, conduzidos, né? E aí a gente comentando algumas coisas que você disse, é fundamental a gente saber, pelo menos para nós espíritas que temos algum nível de estudo mínimo que seja, para a gente entender a diferença entre encarnação e reencarnação. A gente, infelizmente, ao longo do tempo, a gente costuma falar as duas frases juntas e entende uma só, né? Sendo a encarnação a oportunidade primeira, né, que Deus nos concede de começar esse estágio. Mas como Deus sabe, nos conhece, nos percebe, nos enxerga e nos sente completamente, Ele sabe que nós não vamos ser capazes de, cara, de uma vez só, né, de desenvolver tudo que a gente tem para desenvolver. E por isso, misericordiosamente, Ele nos concede outras chances, né, segundas chances. Mas essas segundas chances, como você muito bem colocou, elas devem ser aproveitadas, né? Não é porque a gente sabe que nós teremos uma possibilidade de retornar que a gente vai deixar para o próximo ano, né? A gente pode Isso, fazer nesse ano sim. Não é porque está no dia 31/12, a gente vai ter que deixar para o dia seguinte, né? Podemos fazer isso hoje, né? E quando você disse que lá no Livro dos Espíritos fala sobre aqueles espíritos que não escolhem a senda do mal ou que não erram, né? Eles precisam de passar, né? Mesmo assim, entre aspas, a gente poderia contextualizar se esses espíritos não poderiam pular alguma série, né? Algum ano, né? Lá na escola. E aí eles deixam bem claro que não podem, que né? não. Isso é inevitável. Não é que eles tenham que passar pelo erro para desenvolverem. Eles precisam de passar pela experiência, como você colocou muito bem, né? Porque mesmo eles sabendo fazer a escolha do bem, eles precisam fazer a escolha da experiência também, né? Da paciência. A gente tem muito bem claro colocado nesse fato que nós, mesmo fazendo a escolha certa, precisamos de sentir, né? De experienciar, né? De ter a paciência necessária para nosso burilamento, né? E depois, quando você colocou, falando sobre essa parte também, lá no Livro dos Espíritos, na questão 196, ele fala, né, ele confirma, mas depois ele fala, será que a gente teria somente a experiência carnal para nos desenvolver? E aí eles reconfirmam, né, que sim, vocês têm essa oportunidade, não é somente por ela, né? É lógico que nós, enquanto espíritos no plano superior, podemos sim, mas nós estamos aqui como necessidade, né? Não é como obrigação, é como necessidade. E aí, quando você falou, né, que nós precisamos nos conhecer para seguir a lei de Deus, para nós sermos felizes, né? Felizes no fato de seguir a sua lei, de concordar com o seu desígnio, né? Nós devemos seguir a lei não como obrigatoriedade, né? Aquela coisa de se você não seguir a lei de Deus, vai ter consequências, né? Não, vai ter resultados, né? De acordo com os nossos atos. Porque, como você falou, não é porque a gente não sabia. A gente sabe disso, todos nós sabemos, porque a lei de Deus está em nós, né? Ela não está externa. E é como se fosse uma necessidade. Nós temos a necessidade de fazer escolhas, né? Certas que sejam, né? Mas escolhas que sigam a lei de Deus. Porque, como você colocou, quanto mais distantes da lei de Deus, mais infelizes nós somos, né? E isso por si só já é um termômetro, né? Digamos assim, porque a gente percebe, nós sentimos, é algo inevitável. Não tem como falar que não, eu fugi da lei de Deus, mas eu não sinto nada. A gente sente, né? Nós não temos como fugir dela, né? E aí, dentre os vários pontos, né, que a gente poderia ficar falando aqui por vários dias, né? Quais são os passos que a gente deve ter, né, para a gente conseguir fazer uma encarnação proveitosa, a gente sempre tem que lembrar, né, que Cristo veio trazer o amor no coração dos homens, né? Então, que nós nos amemos, nós amemos a Deus acima de todas as coisas, porque a gente às vezes esquece disso,
ame a nós mesmos e, consequentemente, amamos os outros, né? E Os a gente se outros. reconhecendo frágeis, né, Sandra? A gente precisa dizer isso várias vezes, porque na pandemia a gente tem visto muito falar sobre reconhecer o nosso lado frágil, porque até então nós não tínhamos a sinceridade, né, conosco mesmo, de perceber que nós somos frágeis. Mas como você colocou Isso. muito bem, né, e é isso. Quem se reconhece frágil, automaticamente se percebe forte, porque só é verdadeiramente forte aquele que se reconhece frágil, porque nós não somos perfeitos ainda, né? E quando a gente Isso. reconhece o nosso erro, a nossa imperfeição, a nossa fragilidade, a gente percebe o que em nós há de melhorar. E aí, como você falou, o nosso conhecimento, né? Autoconhecimento, né? Cristo mesmo disse, né? Conhecereis, conhece-te a ti mesmo, né? Porque a lei de Isso. Deus está em nós, né? Qual seria justiça divina se Deus concedesse a sua lei ser conhecida por alguns e não por outros, né? Não seria justo isso, né? E Deus é infinitamente justo, né? Justo. E esse conhecimento, ele leva a nós encontrarmos o mapa divino que existe em nós, né? Porque por mais apoio externo que a gente busque, né? Por mais suporte espiritual, toda a base, né? Todo o estudo, todo conhecimento, ele mora dentro de nós, porque não está externo, né? Deus está interno, né? E nós estamos nele inevitavelmente, mas às vezes nós não percebemos, né? E não percebemos por incapacidade mesmo. Nossa, né? Às vezes É. a gente não consegue perceber a Por ele, mas ele... ignorância, né? Exatamente. E ele está em nós, assim, a todo tempo, né? Só às vezes a gente não consegue perceber a ele, né? E aí quando a gente se conhece, a gente vai se burilando, a gente vai percebendo quais são as nossas falhas, né? Se todos os dias a gente pudesse perguntar o que de errado talvez eu tenha feito de hoje, provavelmente nessa vida eu melhoraria inumeravelmente mais rápido, né? Mas não, a gente não É. faz isso por simples acomodação, né? Por Por simples medo. Eu acho que mais comodismo, né? por medo. Ou talvez por medo. É como você muito bem disse, quando a gente descobre um erro, a gente se sente, na maioria das vezes, envergonhado, porque nós não É. permitimos cometer erros, né? E a gente sabe que o erro, ele é parte do processo de aprendizado. Como você muito bem colocou, que os próprios espíritos ensinam, não é necessário obrigatoriamente passar pela fieira do erro, né? Ou seja, do mal. Mas o erro nos leva ao amor de Deus, inevitavelmente, porque é como se fosse aquela placa que está lá na estrada, falando qual que é o rumo que tem que ir, né? Aquela cerca, né? Aquela cerca de ferro Isso. que tem curvas muito íngremes, né? São aquelas cercas que te levam de volta para estrada. A gente às vezes sai dela e a gente não percebe que a gente sai dela, né? Só que essas leis internas, elas nos comunicam, mas a gente às vezes se faz meio que de bobo, né, Sandra? A gente meio que, É. não, eu não fiz nada de errado. E essas placas, né, elas nos levam de volta para essa estrada, que a gente permanece nela, a gente precisa de estar nela, né? É Uhum. difícil? É muito desconfortável? Mas é mais desconfortável ainda se nós não seguirmos a lei de Deus, mas não como a obrigação, e sim como uma necessidade, né? Mas que acima de tudo, né, mais do que todos os fatos científicos e espirituais que nós dissemos aqui, né, que você trouxe muito bem, colocados numa ordem perfeita para a gente compreender, a gente precisa de ver que nós somos humanos e quando nós nos reconhecemos humanos, nós temos a possibilidade do melhoramento, porque aquele que não se reconhece humano não percebe condições de melhoramento nele mesmo, né? Já se Aquela acha velha... perfeito, né? Exatamente. É aquela velha frase que a gente sempre escuta falar naquelas clínicas, né, que pessoas que têm vícios muito intensos, né, em drogas, álcool, a primeira coisa que eles entram lá é perguntar para quem está sendo tratado. Você reconhece que você precisa de melhorar? Se a paciente falar que não, eles não aceitam ele lá dentro. Por quê? O primeiro que vai dar a chance de se desenvolver, de aperfeiçoar, somos nós mesmos. Somos nós, isso. Se nós negarmos a necessidade, ninguém vai conseguir fazer É, por nós, né? isso, ninguém vai fazer o nosso caminho por nós, né?
Só nós mesmos. Exatamente. E aí, para a gente ir chegando ao final dessa live aí, só para a gente finalizar com chave de ouro, que eu acho que seu comentário foi apropriadíssimo para esse tema que a gente falou. O propósito, né, que é o cerne desse assunto de hoje, qual é o objetivo da nossa encarnação, você colocou muito bem, né? Que é mudar a nós mesmos. Enquanto a gente está até hoje pensando que o nosso propósito é mudar o mundo, né? Mudar todo mundo, Isso. mudar todos à nossa volta, é muito mais fácil, né, Sandra? Logicamente, mudar nós mesmos do que querer mudar todo mundo, né? É muito mais confortável, né? Podemos dizer. Mas é muito mais difícil, né? É, verdade. E aí, quando a gente muda a nós mesmos, a gente inevitavelmente muda o mundo também, porque todo mundo vai vendo que a gente está caminhando, está indo, a gente está se permitindo continuar. E aí, esses que estão vendo a gente continuar, a gente que eu falo, né, gente? Eu estou colocando aqui como se fôssemos nós, mas a gente está longe disso ainda, né, Sandra? Eles vão vendo que eles querem também caminhar, eles querem desenvolver tanto quanto quem está indo, né? E aí eles podem tentar perguntar o que que você faz para você conseguir ir, né? E aí, inevitavelmente, a nossa forma de ser, né? De se comportar, né? O que a Nosso gente faz no exemplo, nosso né? dia a dia, exatamente. É a velha frase, né? O que a gente diz pode ser que seja válido, mas o nosso exemplo, ele arrasta inevitavelmente. Não tem outra frase que a gente possa usar aqui, né? E aí eu quero deixar aí meu agradecimento, porque hoje eu acho que eu precisava de me sentir consolado e graças a Deus, graças aos Espíritos, né? Agradeço a Sandra por ter sido instrumento e creio que para todos os nossos amigos aqui também tenha sido uma bênção, bálsamo, né? Para todos os nossos espíritos que inevitavelmente sofrem, né, Sandra? Nós sofremos inevitavelmente, isso é um fato, mas a gente pode compreender o sofrimento de uma forma diferente, né? Como aquele que pacientemente espera pelo dia em que não precisará mais de passar por todas essas dores. Mas enquanto não chegamos nesse dia, né, que a gente espere pacientemente, né, que a nossa vez chegará, né? Chegará. Quero Estamos fadados. Exatamente, estamos fadados à felicidade. A felicidade, isso. Quero, em nome de todos os nossos amigos da Casa do Caminho, agradecer imensamente pela sua doação. Foi uma noite espetacular. Eu que agradeço a oportunidade. E a gente gostaria de tê-la aqui mais vezes com a gente, fazendo esses estudos, que é sempre muito bom, tá? E desejar aos nossos amigos aí que estão em casa também uma noite abençoada, um começo de semana maravilhoso, que a gente possa ter produtividade em nós mesmos, né? Que a gente possa nos encontrar a cada dia e nos perceber frágeis para nos tornarmos mais fortes, né? E para quem não conseguiu acompanhar essa live desde o início, e eu acho que vocês deveriam vê-la, a gente vai subir agora para o IGTV do Instagram da Casa do Caminho e para o YouTube Sociedade Espírita Casa do Caminho. Aproveito também para convidá-los para amanhã, a nossa segunda live com o nosso amigo Douglas, que vai trazer beleza para essa live, né, Sandra? Como ele sempre diz. Com certeza. Obrigado, Sandra. Gente, uma ótima semana a todos, né? Que possamos começar a segunda-feira com muito ânimo. Amém, que assim seja. Fiquem todos com Deus, amigos, e até breve. Tchau, tchau, Sandra. Tchau, gente. Boa noite. Tchau.